Olá, amigos! Eu sou o pastor Rafael Lemos, do SEI de Cabo Frio, e o desejo do nosso coração é que essa mensagem mude a história da sua vida, que ela possa ressignificar o seu passado, que ela possa definir projetos de Deus para a sua vida. Por isso, seja edificado por ela, compartilhe com o máximo de pessoas possível e que Deus possa mudar a história da sua vida e da sua família para a glória de Deus. Deus abençoe você. Abra sua Bíblia aí, se você está com o seu celular ou o seu smartphone aí ou não, acompanhe o texto comigo. O Léo me perguntou hoje qual seria o tema da mensagem, né, Léo? E eu falei para ele, pensei por uns segundos e eu falei para ele sobre as águas. E nós vamos falar sobre as águas hoje. O texto que eu escolhi, o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu falei sobre as águas, ele já deu o tom aí, eu vou me arriscar aqui. Os irmãos não estão aqui agora para me incentivar. Se você estivesse aqui, você ia calorosamente me incentivar, né? Canta. Então, faz algum gesto aí que eu vou sentir aqui e eu vou começar a cantar. Vamos deixar para o final, então. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Na minha tradução está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Você pode dizer: Senhor, salva-me. Vocês podem dizer, vocês que estão aqui: Senhor, salva-me. Aleluia. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. E eu peço que em graça, nessa noite, o Senhor se manifeste aos que estão perto, mas também àqueles que estão longe. Que possamos ouvir e receber a porção que o Senhor tem separado para nós nessa noite. Que essa palavra mude histórias, que essa palavra dê start para destinos de pessoas, para propósitos de homens e mulheres. Que o Senhor fale conosco de uma forma sensível, de uma forma audível. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Eu confesso que quando o Evangelho chegou na minha vida, ele mudou radicalmente a minha vida. E eu, como pastor, como um sacerdote hoje, tenho a oportunidade de ver o Evangelho chegar na vida de milhares e milhares de pessoas e mudar e transformar de uma forma radical. A graça maravilhosa, o escândalo da graça, quando chega, ele reverte quadro, muda situação, ele muda casamento que estava acabado, ele restaura, casamento que estava decretado para divórcio se transforma em testemunho. Aquele que era não é mais, aquele que fazia não faz mais. O homem, quando ele se permite ser alvo da graça de Deus, ele tem a sua vida transformada. Mas a verdade é que o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, elas não funcionam na vida de todo mundo. Você deve conhecer algumas pessoas que se dizem evangélicas, que fazem parte de um grupo
de uma comunidade de fé, mas as suas vidas, elas são uma vergonha. Elas são motivo de escândalo, não da graça, mas escândalo do pecado. Então, como compreender isso? Como olhar para a vida de pessoas que tiveram a transformação radical pela graça e de algumas mesmas pessoas que se encontram dentro das igrejas evangélicas, não hoje, mas em casa, se intitulando, colocando um adesivo de pequenos cristos, mas que as suas práticas, elas não condizem com esse título. Afinal, o evangelho só dá certo, grave isso, o evangelho de Jesus Cristo só dá certo quando nós morremos. É necessário que o homem morra. Jesus disse isso para Nicodemos, um homem de 65 anos de idade, membro do Sinédrio, de uma classe política da época. É necessário que o homem morra, que as práticas elas morram, o que não seria o batismo senão a mortificação do velho homem para a vivificação de um novo homem com o caráter de Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu na vida desse homem chamado Pedro, chamado Cefas, irmão de André. A Bíblia fala que quando André conheceu a Jesus, quando o evangelho chegou até ele, quando as boas notícias alcançaram André, a primeira coisa que ele fez foi chamar o seu irmão Pedro. Ele chegou diante de Pedro e ele disse que havia encontrado o Messias. Ele levou o evangelho, as boas notícias. Pedro, ele era um pescador de origem de Betsaida, especificamente de Cafarnaum. Num povoadozinho ali em Cafarnaum, um homem que tinha no mínimo 2 ou 3 embarcações, sócio de Zebedeu, pai de Tiago e de João. Ele e seu irmão André e mais alguns homens tinham como profissão, como modo de subsistência, a pesca ali, naquilo que era o quintal da sua casa em Cafarnaum, o mar da Galileia. Eu estive lá, a casa onde Pedro morava se encontrava aproximadamente, no máximo, 300 metros do mar da Galileia ou do mar de Tiberíades, como muitos dizem. As suas embarcações ficavam ali no porto principal de Cafarnaum, e foi exatamente nesse porto que também foi comissionado Levi. A vida de Pedro ela foi totalmente transformada. Pedro, obviamente, passou por um processo radical. E dentro desse processo, num episódio que ficou marcado na história da vida dele, nós observamos que nem sempre andamos sobre as águas. Afinal, Pedro, por um momento ele andou, mas nem sempre eu e você conseguimos andar sobre as águas, porque em alguns momentos da nossa vida nós afundamos, em alguns dos momentos da nossa vida nós vacilamos. E eu pergunto para você, por que nem sempre conseguimos andar sobre as águas? Por que Pedro afundou, sendo um discípulo colérico, por temperamento, um homem que gostava de falar na frente de todos, gostava de se exibir e, por que não dizer, gostava de tomar partido de tudo que era feito? Por que Pedro afundou? Por que eu e você muitas vezes escorregamos o nosso pé, vacilamos? Pelo mesmo motivo que Moisés pegou o cajado e feriu a rocha, irando dentro do seu coração. Pelo mesmo motivo que Elias, depois de enfrentar o rei Acabe e Jezabel, e também desafiar 850 profetas, sofrer por um momento de um lapso psicológico, fugir e pedir a morte dentro de uma caverna, pelo mesmo fato de que Davi, ele errou o alvo por um momento. Assim como Asaf no Salmo 73 que diz, por um momento, os meus pés quase vacilaram. Viver em Cristo é um grande desafio. Sem sombra de dúvidas, nesse tempo, onde não temos controle absolutamente sobre nada, viver em Cristo é extremamente desafiador. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. O evangelho só dá certo na vida daquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus.
entregaram o governo da sua vida, a direção, o norte, o leme, a nau da sua vida, nas mãos de Jesus. Nem todos conseguem fazer isso. Afinal, perder o controle da situação é extremamente desconfortante, porque você não sabe o que vai acontecer. E foi assim com Moisés, no deserto, sendo comissionado pelo Senhor, com 40 anos de idade, saiu do deserto, saiu do Egito, e foi para o deserto pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. E com 80 anos de idade, ele recebe um chamamento do Senhor. E ali ele volta para o Egito, liberta aquele povo, Deus faz maravilhas. E a Bíblia fala que depois de 3 meses que o povo saiu do Egito, o povo começou a inquirir Moisés, começou a reclamar, começou a murmurar. Moisés sobe o monte Sinai, Deus dá as pedras da lei, os 10 mandamentos, e lá em cima Deus fala para ele: Moisés, meu filho, desce, porque aquele povo já se corrompeu, o coração deles já se corrompeu, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Quando eu li esse texto hoje, eu me peguei pensando, afinal foi Arão e a sua irmã Miriam que desenvolveram toda a ideia do bezerro de ouro. A verdade é que não foi nada fácil para Arão ter que aguentar as queixas do povo. Eles conseguiram resistir durante 40 dias. O povo reclamando: cadê Moisés? Ele morreu, foi embora, tirou a gente de lá. Pelo menos tinha comida, tinha água, tinha cebola, tinha pepino, pimentão, aqui não tem nada. E as queixas, e as lamentações, e as murmurações eram tantas ao ponto de Arão e de Miriam se perderem e darem ouvido ao povo. Por isso, na sua vida, todas as vezes que muita gente falar para você fazer alguma coisa, que você decida escolher ouvir a Deus. Nunca ouça o homem, porque o coração do homem é enganoso. Ouça o Senhor, porque quem ouve o Senhor vai ter na sua vida as promessas cumpridas. Moisés desceu, e quando ele viu aquilo, ele se irou com o povo. E as queixas só aumentaram, as murmurações só aumentaram. Num determinado momento, o seu irmão Arão e a sua irmã Miriam começaram a implicar com Moisés, porque Moisés ele era um homem manso. Eles questionavam Moisés, inclusive a sua autoridade. Sabe o que Moisés fazia? Moisés não fazia nada, Moisés não falava nada. Moisés ia ouvir o Senhor. Até que Miriam então resolveu afrontá-lo, dizendo para ele havia casado com uma mulher egípcia chamada Zípora. Então Miriam começou a dizer para ele que ele tinha que se separar dela. Moisés tinha filhos com Zípora. E ele diz, de uma forma audível, os textos dizem que Moisés não falava nada. Moisés ele se encontrava calado. Foi então que Arão se posicionou e disse: será que realmente Deus só fala com você diante do povo? Querendo colocar o povo contra Moisés. Miriam então, que tinha problema com Zípora, diz para Moisés que ele precisava abandoná-la, deixar ela no deserto, inclusive com os seus filhos. Os dois então, Miriam e Arão, planejam destituir a autoridade que Deus havia dado para Moisés. Escute o que eu vou dizer para você. Moisés ele não entrou na terra prometida, sabe por quê? Porque Deus pediu para que ele tocasse na rocha, mas o coração dele estava tomado de tanta murmuração do povo, de tanta reclamação, e eu não sei como que ele aguentou, que ele pegou o cajado, não aguentando mais, e ele feriu a rocha. E a Bíblia diz que Deus falou para ele: olha, porque você se irou, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar nela. Muitos resolvem pegar a história de Moisés e falar: Moisés foi aquele que não entrou na terra prometida. Colocar um adesivo nele, atribuindo a ele algo ruim que aconteceu na vida dele. Mas escute o que eu vou dizer: Moisés nunca desejou entrar em terra prometida. Em nenhum lugar aqui da Bíblia você vai ver ele sonhando com terra prometida, ele desejando com terra prometida. Pelo contrário, tudo que Moisés desejava, ansiava,
era a presença de Deus. Moisés, ele não se conformava somente com as bênçãos que Deus dava. O que ele queria realmente era estar na presença, era ver a revelação da presença de Deus. Ele a todo momento queria ver a glória do Senhor. A cada momento que Deus o surpreendia, ele saía com novas coisas, dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés foi alguém que Deus falou face a face, como alguém fala com um amigo. Mas os seus irmãos de sangue, Miriam e Arão, tentaram usurpar a autoridade dele. E você sabe o que Moisés fez? Moisés foi reclamar com o Senhor acerca dos seus irmãos que estavam querendo jogar o povo contra ele? Não, porque Moisés nunca pediu de liderança do povo. A verdade é que Moisés nem queria. Moisés disse: eu não, manda outro, sou pesado de língua. E quando o povo quase que se voltou contra Moisés para matá-lo, numa obra que foi arquitetada por Arão e Miriam, Deus chamou os dois na tenda do encontro, do lado de fora do arraial, os três. E lá, Deus se manifestou, os três entraram e Deus se revela para Arão e para Miriam. Moisés fica do lado de fora. E Deus chega para Miriam e diz para ela: olha, eu falo com os profetas, com quem eu quero, em visões, em sonhos, em revelações, não com o meu servo Moisés. Com ele, eu falo face a face, como alguém fala com um amigo. Em outras palavras, Deus disse: vocês estão tentando puxar o tapete dele aí? Sabe quando tem gente querendo puxar o teu tapete? Sabe quando tem gente querendo fazer coisas erradas por trás de você, para te prejudicar? Mas você é fiel ao Senhor e Ele é o seu advogado, e Ele tem cuidado de tudo, e Ele transforma todo o mal que vem contra a sua vida em bondade. Eles saíram da tenda entendendo perfeitamente o recado. Deus falou: olha, eu falo com ele, por isso não se metam nisso. Quando Miriam saiu da tenda, ela ficou branca, tomada de lepra. Quando Moisés olhou para Miriam, Moisés pediu misericórdia ao Senhor, afinal era sua irmã. Mesmo uma mulher que estava querendo puxar o tapete dele ali, ele interpeliu, ele pediu, ele clamou por ela. E Deus então fala para ele: se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela não ficaria com vergonha? Então agora ela vai ter que ficar 7 dias fora do arraial. Mesmo Moisés clamando por ela, Deus falou para Moisés: ela mexeu com você, Moisés, e quem mexe com você, mexe comigo. Esse é o nosso Deus. Observe que Moisés, ele tinha um carinho particular com o Senhor. Tudo que Moisés fazia, ele fazia para agradar ao Senhor. E ele não fazia para que o Senhor estivesse do lado dele fazendo maravilhas, não. O que Moisés desejava era agradar o coração de Deus. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o bezerro de ouro pronto, Deus disse para ele: eu vou acabar com esse povo, eu vou matar esse povo todo. De uma forma surpreendente, Moisés pede ao Senhor que não faça isso. E Moisés não estava preocupado somente com o povo. Moisés estava preocupado com a reputação do Senhor. Deus fala que vai acabar com o povo. E Moisés então diz: Senhor, o que as outras gerações vão dizer do Senhor, que tirou o povo do Egito para matar no deserto? Você entende a preocupação, o zelo, o carinho, o respeito que Moisés tinha pelo Senhor? Talvez você diga: ah, pastor, mas Moisés não entrou na terra prometida. Quem falou isso para você? Você vê no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, você vai ver Jesus subindo ao monte, ele, Tiago e João, no monte chamado Monte da Transfiguração. E lá houve uma epifania naquele monte, uma grande transfiguração aconteceu, e estavam ali, exatamente na terra prometida, Elias, Jesus e Moisés.
Moisés entrou na terra prometida mesmo não desejando isso. Quando Moisés morreu, Deus fez com que o corpo dele não fosse encontrado. Deus tomou Moisés para ele, um amigo de Deus. O convite que eu tenho para você nessa noite é para que você busque o Senhor, para tê-lo como amigo, como conselheiro, como socorro bem presente, como advogado. E por que não falar de Elias, que enfrentou 850 profetas, mas diante de uma crise existencial, chorou e teve medo e fugiu. Foi para uma caverna, pediu a morte ao Senhor, achou que estava sozinho. Sabe quando você cansa de fazer a coisa certa? Sabe quando tudo à sua volta é contrário àquilo que os preceitos da palavra de Deus dizem para você fazer? Sabe quando você está nadando contra a correnteza? Sabe quando todo mundo está indo para um lado e você está indo para o outro? Porque a palavra de Deus diz para ir para o outro e você olha, está todo mundo indo para um lado e você fala, não é possível. E você sabe que quando fazer isso é desgastoso, é sacrificante, é difícil, é penoso. Foi assim com Elias. Elias só fez aquilo que era certo, mas ainda assim ele se sentiu sozinho. Porque existe momentos na nossa vida que a gente cansa de fazer o que é certo. A gente olha à nossa volta e a gente vê um monte de gente que faz o que é errado. E aos nossos olhos a gente vê essas pessoas crescendo, prosperando, enriquecendo no primeiro momento. E às vezes a gente cansa. Elias, ele cansou. E ele achou que ele estava sozinho, dobrou os seus joelhos e pediu a morte. E a Bíblia fala, quando ele pediu a morte, Deus falou para ele, ei, levanta daí, rapaz. Existem 7.000 profetas que não se prostraram assim como você. Eu e você pensamos somente que estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Porque quem está com o Senhor é sempre maioria. Se o Senhor está com você, creia no que eu vou dizer para você. Você pode até ver todo mundo fazendo aquilo que é contrário àquilo que você está fazendo. Mas no final, com Jesus no barco, tudo vai ficar bem. Aleluia. E por que não dizer desse homem chamado Davi? Um dos principais reis da nação de Israel, o mais importante, o mais venerado de hoje. Se você olhar hoje, os judeus, não os messiânicos, eles veneram a figura de Moisés, eles adoram a figura do rei Davi como ninguém. Existe um templo em Jerusalém e lá está o túmulo de Davi e eles ficam lá fazendo as suas orações. Eu estive lá, fiz alguns vídeos lá dentro dessa sinagoga. Essas figuras do Antigo Testamento, elas são veneradas. Davi, ele foi um dos principais reis que a nação de Israel teve, mas por um momento ele vacilou. Muitos olham para Davi e rotulam ele como aquele que matou o amigo e ainda ficou com a mulher dele. Mas Davi, ele não pode ser rotulado por apenas um momento. Afinal, ele foi muito mais do que um erro que ele cometeu. Assim como você que está me vendo e me ouvindo, que cometeu um deslize no passado, ou até mesmo há pouco tempo atrás, e que muitos já até te perdoaram, mas que você não se perdoa. Você não consegue se perdoar daquilo que você fez, daquilo que você cometeu. Deus já perdoou você e você carrega esse estigma de um erro que você cometeu. Quando Deus olha para Davi, a menção que ele faz não é de adúltero, não é de homicida, e sim homem segundo o meu coração. Aleluia. Eu vou perguntar para você, em algum momento da história da sua vida, você já afundou andando sobre as águas? No primeiro momento você teve muita fé, você começou a caminhar, mas os trovões começaram a fazer muito barulho, os raios começaram a acender em meio a uma escuridão, os ventos começaram a soprar de uma forma terrível, as ondas batendo no seu barco, você não sabia o que fazer e você teve medo. Em algum momento na sua vida você começou a afundar nessa pandemia,
As portas se fecharam para você. As notícias na empresa eram que iam ter demissões. E o medo começou a dominar o seu coração. Você olhou para o seu futuro e você não conseguiu ver nada que não fosse insegurança e incerteza. Em algum momento, diante de uma atitude que você precisava tomar, assim como Elias, tudo que você conseguiu fazer foi fugir e até mesmo pedir a morte. Nem sempre andamos sobre as águas. Nem sempre conseguimos romper em fé. Mas eu quero dizer para você que você não pode ser definido por um momento. Você é muito mais do que um momento onde os seus pés quase vacilaram. Você é muito mais do que isso. E a Bíblia fala que Pedro, ele estava no barco com os 12 discípulos. Qual foi o erro de Pedro? O erro de Pedro foi ter ouvido o Senhor. Eles estavam do outro lado do mar da Galileia, haviam alimentado uma grande multidão. Jesus reúne os seus discípulos e dá uma direção. Jesus diz para eles, olha, atravessem para o outro lado. Jesus dá uma direção para que eles fossem a Betsaida, a Cafarnaum. E os discípulos então obedecem a Jesus. Entraram naquela embarcação. Sabe quando você obedece a Jesus e mesmo obedecendo a palavra, você vai para o meio de uma tempestade e você não sabe o que vai acontecer. Talvez antes dessa pandemia, tudo que você fez era o que era reto, era o que era certo, era o que era justo diante do Senhor. E de repente, por fazer o que era reto, justo e temente ao Senhor, você parou no meio de uma tempestade. E o mar começou a se levantar de uma forma bravia. As ondas começaram a bater na sua embarcação, na sua vida, na sua família. E você não sabe o que fazer. Foi assim com esses 12 homens que foram para o meio de uma tempestade porque decidiram obedecer ao Senhor. Isso nos ensina que às vezes obedecer ao Senhor também nos leva para o meio de uma tempestade. Mas se o Senhor deu uma palavra para que você avance mar adentro, é porque Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo que você não tenha mais o controle da embarcação, ei, escute, de uma forma extraordinária, Deus ele vai se apresentar, produzindo um milagre na sua vida. Já eram 3 horas da madrugada, as ondas batendo no vento, e eu quero que você entenda, não eram homens comuns, eram pescadores, eram homens experimentados do mar, eram profissionais da pesca. Pedro era um exímio conhecedor do vento, ele vivia ali nas embarcações, ele vivia rotineiramente há anos, atravessando o mar da Galileia. Ele já havia pego algumas tempestades na sua vida, mas naquele dia foi diferente. A Bíblia fala que ele teve medo. O coração de todos foram tomados de medo. 3 horas da madrugada, o momento de maior escuridão da noite. As ondas começaram a bater. Jesus, do monte, avista eles no meio do mar da Galileia e ele começa a andar sobre as águas. Jesus ele avança mar adentro, aquele mar de água doce, chamado Lago de Genezaré. E ele avança mar adentro com as ondas batendo, com o vento, com os raios e trovões. E de repente todos ficam tomados do pavor. E Jesus ele diz para eles, olha, não temais, sou eu. Pedro foi o único que disse, Senhor, se és tu, permita-me ir ao teu encontro. Muitas pessoas rotulam Pedro, dizendo que ele foi aquele cara que afundou, que pagou mico, que fez vergonha diante dos seus amigos. Mas eu quero que você perceba numa nova ótica. Enquanto todos ficaram atemorizados, Pedro foi o único que teve coragem. Pedro foi o único que disse, Senhor, se és tu, eu quero também viver essa experiência contigo. E ele andou sobre as águas. E por um momento, depois de andar sobre as águas, os raios, trovões, tempestades e ventos tiraram o foco de Pedro. E ele realmente começou a afundar.
E a Bíblia fala, nesse texto que eu li, que quando Pedro começou a afundar, Pedro gritou uma frase: salva-me, Senhor. E o versículo seguinte diz: e imediatamente o Senhor o tomou pela mão. Aleluia. Isso quer dizer que Pedro aprendeu que dentro da caminhada de fé, nem sempre é possível andar sobre as águas, mas todas as vezes que tivermos medo, que a fé foi embora, que a insegurança bater, ele pode gritar: Senhor, salva-me, que a sua boa e poderosa mão irá erguê-lo diante de um mar bravio. Eu quero dizer para você que nesses últimos dias tem visto o seu corpo afundar lentamente, a sua fé esmorecer, a sua segurança se transformar em medo. Existe uma frase que você pode gritar: Senhor, salva-me, que Ele virá ao seu encontro, porque o nosso Deus, Ele é socorro bem presente em meio à tribulação. Essa canção que a Dilson está dedilhando ao fundo retrata exatamente isso. Pega o microfone aqui, Dani. Se você, nessa noite, tem entendido essa mensagem como um recado de Deus para a sua vida, se você, diante dessa palavra, entendeu que você precisa hoje gritar: Senhor, salva-me, porque de você mesmo você sabe que você não vai conseguir. Se você olha para a história da sua vida e você acha que você fazia bem aquilo que até antes da pandemia você fazia, assim como Pedro, que pescava e que tinha controle sobre o mar da Galileia, mas de repente tudo mudou e agora você não tem controle mais de nada, e aquilo que você achava que era certo não é mais certo. Eu quero dizer para você que se os seus pés vacilarem, você tem o Senhor que pode ser socorro bem presente para você. Ele pode tomar você pela mão e Ele pode erguer você e pode colocar os seus pés sobre uma rocha. Ele é o nosso porto seguro. Ele é aquele que faz com que os nossos pés não vacilem. O nosso Jesus é aquele que era conhecido como um homem de Nazaré, um homem de reputação duvidosa, porque Nazaré era um povoado com um pouco mais de 50 pessoas. As pessoas que vinham de lá não tinham sequer reputação. Jesus era um galileu, e eu não sei se você sabe, Galileu sofria terríveis preconceitos, porque tinha um sotaque diferente. Mas Jesus, diante de ser chamado de Galileu, diante das colocações de que ele era de Nazaré, depois de acalmar o mar, o vento e a tempestade, homens e mulheres começaram a espalhar a notícia, perguntando agora: quem é esse que até o mar lhe obedece, que até as ondas, quando ele declara uma palavra, se cessam? Ele faz transformar a tempestade em bonança. Ele é um Deus que acalma ventos. Por isso, se você está passando por um vento terrível na sua vida, eu quero declarar, pelo poder do nome de Jesus, que a solução chegou, porque Jesus começa a chegar perto de você e dizer para você não ter medo, e dizer para você ficar tranquilo e tranquila, porque Ele é aquele que tem cuidado sobre a sua vida. Ele é aquele que vai fazer com que você viva uma experiência extraordinária. Os discípulos viveram um milagre, mas só Pedro, somente Pedro, viveu uma experiência sobrenatural. Eis aí uma oportunidade nessa pandemia de você viver uma experiência sobrenatural com o Senhor. Aleluia! Eu tenho recebido
dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas que têm prosperado em meio a essa pandemia. Essa semana eu vou contar um testemunho aqui. Nós estamos projetando a igreja para o retorno que eu não sei quando será. E aí eu mandei fazer orçamentos de capas para esses encostos aqui. Nós vamos fazer capas. E aí nós vamos colocar exatamente onde as pessoas podem sentar. E eu comecei a pegar preços de pessoas que vão costurar e também procurar preço para comprar o tecido. E quando eu fui na loja de um amigo que já abençoou essa igreja algumas vezes, eu disse para ele que precisava de uma quantidade e ele falou para mim assim, olha, vê o que você precisa. E eu vi, falei para ele e ele falou, olha, eu vou abençoar. Você sabe quando você fica constrangido, sabe? Sabe quando alguém quer abençoar e você fica constrangido? Aí eu fui, falei para ele, não, de jeito nenhum. Vê quanto que é, né? Sabe quando você... Fica aqui, Dani. Fica aqui. Sabe quando você, em algum momento, numa relação de alguém com o Senhor, você quer entrar no meio? Sabe? Foi o que aconteceu. Eu entrei no meio da relação do cara que queria abençoar com o Senhor. Aí eu falei para ele assim, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, você vê, dá um desconto. Aí ele virou para mim e falou, escuta o que eu vou falar para você. Tem nada a ver com você não, rapaz. Tem a ver com ele. Aleluia. Meu negócio é com ele. Eu é que sei o que ele tem feito na minha vida. Você entende isso? Só quem conhece o Senhor, só quem experimenta dele, pode dizer que ele é bom. Assim como o salmista disse, provai e vede que o Senhor é bom. O convite que eu tenho para você nessa noite, experimente da bondade do Senhor, experimente do favor dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje cedo, mais cedo um pouco antes de vir para o culto, mais um testemunho de um milagre extraordinário que Deus proporcionou exatamente nesse tempo, onde tudo dizia que não, onde tudo parecia que não poderia acontecer. Esse é o nosso Deus, que nunca chega atrasado, que tem um controle de todas as coisas e que tem o controle da sua vida. Ei, receba essa palavra agora. Dessa semana para a semana que vem não vai mudar nada. Para 3 semanas na frente, nada vai mudar ainda. Daqui um mês, pouco menos ainda. Só vamos ter um acalmar de ânimos quando sair uma vacina. E essa vacina só vai sair no ano que vem. Alguns estudos já dizem que no meio do ano que vem, somente lá é que vai ter realmente uma segurança. Até lá você vai ficar com medo. Até lá você vai ficar enclausurado, desesperado, chorando, alimentando medo no seu coração, não dando lugar para o diabo. Não estou dizendo para você sair de casa. Se você pode ficar em casa, fique. Agora não seja escravo do medo. Dependa do Senhor. Aquele que domina o homem do tal, ele se torna servo. Tem gente que é servo do medo hoje. Por isso dependa do Senhor. Vamos adorar. Confie nele. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e mais ele fará. Se você pode, enquanto eles estiverem ministrando, coloca uma de suas mãos no seu coração e a outra mão você levante bem alto e você faça dessa canção a sua oração. Oh! Me submergir a tua mão. Oh! Ele te traz à tona. Você não vai naufragar, você não vai morrer.